Hoje o palco das deusas recebe uma mulher que domina algo que poucas pessoas entendem de verdade. A diferença entre aparecer e percepção. Dirce Alves revoluciona o mercado, trazendo aí uma visão entre poder de verdade, entre dominar a sua essência. E entender que a imagem, ela verdadeiramente requer disciplina e estratégia para você alcançar com credibilidade os seus objetivos. Venham conhecer essa mulher, que eu tenho certeza que vai fazer diferença no seu olhar para sua imagem pessoal e a sua imagem empresarial. Palco das Deusas, com Suelen Arrigo. Dirce, que gostoso você aqui com a Delícia. gente. Eu que também fico muito Obrigada. feliz de estar aqui com você hoje. Gente, essa mulher, olha, parece que eu a conheço há 30 anos. Talvez seja, né? Talvez. A gente só não sabe, né? Mas realmente a gente tem uma afinidade em vários assuntos, né, Não Suelen? é? Nos conhecemos há pouco, mas é uma mulher que me encantou desde sempre. Agora, Você também, fique sabendo, viu? obrigada. E eu quero saber, todo mundo em casa quer saber um pouco quem é Dirce Alves, além da comunicação. Depois a gente entra nesse assunto. Vamos lá. Dirce Alves, assim, é aquela coisa bem investigativa, né? Eu sempre sou jornalista de formação, tenho aí mais de 35 anos, e é esse lado que eu gosto muito de ser mulher, da gente trazer a nossa essência, trazer o nosso lado autêntico. Eu gosto muito de autoconhecimento, de espiritualidade. Adoro ser mãe, ser esposa, adoro família. Então, eu tenho essa mescla da Dirce fora do profissional, né? Que acho que também, de forma pensando, a gente não tem mais esse lado tão diferente, né? Eu sou profissional e sou público. Eu acho que hoje a gente é um pouquinho de tudo ao mesmo tempo, né? Isso também é muito bom. Eu acho isso, eu sempre falo que essa história que se algum dia deu certo separar, eu não sei como separar, porque não é que a gente traz trabalho para dentro de casa, mas é que a gente gosta tanto do que a gente faz, que na verdade acaba se tornando uma sinergia, né? Eu tô com os meus filhos, daqui a pouco eu conheço a mãe dos amigos dos meus filhos, acaba se tornando uma deixa para um trabalho. Sim. Eu acho que esse é um grande lado que a mulher consegue equilibrar bem. Ela não tem dificuldade, nem aquela vergonha, ou talvez um receio de se expor, né? Então, é aquele momento que você troca uma informação, desde um médico que você pede uma dica, de uma escola, e aí são esses relacionamentos, né? Uma coisa que eu gosto muito da Dirce é relacionamento. Eu acho que isso é uma coisa muito gostosa. São essas trocas dinâmicas, né? E que você faz muito bem. Sabe aquelas pessoas gostosas, assim, que você gosta de estar perto? A Dirce tem esse dom. E a gente quer saber, quando que você entendeu, agora falando um pouco do seu trabalho mesmo, que a comunicação, a imagem como um todo, porque eu falo muito da imagem estética, né? E a Dirce, você trabalha muito voltado para como a sociedade está enxergando aquele indivíduo, aquela empresa, aquela oportunidade. Sim. Aí voltando um pouquinho, né? Na verdade, o que eu sempre procuro fazer, Suelen, é pensar num posicionamento em comunicação. Como aquela empresa, né? Eu venho muito do mercado corporativo, né? E lógico, passa por pessoas, porque empresas são pessoas. Como ela quer ser vista, como ela quer ser percebida, né? Então, esse que é o meu trabalho, de pensar de que qual o posicionamento que aquela empresa ou que aquela pessoa precisa passar. Porque às vezes a gente acha que a gente está passando um posicionamento, mas o importante é a percepção, né? E eu brinco que é assim, tem uma diferença entre imagem e reputação. A imagem é aquela coisa assim, tipo como uma foto. Ela é instantânea, ela traz um momento, diferente da reputação, que é quase que nem um livro que a gente escreve da nossa vida, né? Então é tipo, quem eu sou realmente. E eu brinco também que é assim, reputação é que as pessoas falam da gente quando a gente não está na frente. Nossa, eu amei essas analogias, gente. E é exatamente isso. A imagem é aquela foto, os 3 primeiros segundos. Isso, que é importante. Super importante. Só que de nada vale se abre esse livro e ali dentro não tem... E até trazendo um pouquinho para o mercado corporativo, às vezes você vê assim, aquela pessoa que ela posa para fotos, ela tem uma linguagem bonita. Mas no dia a dia com os colaboradores ela não é assim, no elevador ela não é assim, no trânsito ela não é assim. Então, se essa pessoa tiver um problema de imagem, essa reputação dela vai vir à tona. Nossa, e aí
para o seu trabalho, Sim. gerenciamento de crise, Sim. é bem desafiador, né? É verdade. Mas sabe uma coisa, Suelen, que eu trago? É que assim, a crise sempre dá sinais. A gente só que não enxerga. E Perfeito. crise de imagem, crise de reputação, ela é muito difícil de você recuperar depois que você já passou, né? Porque assim, às vezes a pessoa pensa, Dirce, teve cancelamento. Isso são momentos sensíveis. Existem verdadeiras crises de imagem, né? Então, e isso para você recuperar leva um grande tempo, porque você vai ser lembrado por aquilo, né? Então, eu me recordo de um caso de uma construtora que ela viveu uma crise de imagem. Na hora que as pessoas começaram a trazer o assunto, lembraram que aquele CEO era de uma outra empresa que tinha passado por uma crise. E aí emendou crise com crise. Crise com crise. Eu penso, já viu o estrago, Nossa. né? É verdade. E aí você conseguiu reverter tudo isso. Mas por quê? Essa empresa ela tinha autenticidade, ela tinha verdade. Tá. Porque eu acho que assim, não existe nada que a gente não possa ser claro. Se você não tiver clareza ética ali, você vai de novo só passar uma maquiagem, daqui a pouco vai sair de novo. Perfeito. E aí a crise volta maior. E o que você traz como principal importância, pensando nesse cenário empresarial mesmo, para as deusas que estão nos assistindo e que são donas de empresa que às vezes não pararam para olhar para esse lado tão importante? O que você acha que um empresário tem que fazer que é primordial para a imagem dele e para a imagem da empresa? A primeira coisa é pensar que hoje não existe mais nada que é privado, tudo é público. Perfeito. Então, assim, se eu vou falar, se eu vou participar de uma negociação, lembre-se que aquilo ali pode se tornar público imediatamente. E não está contra a lei, não é que ninguém te não gravou, é contra a lei, não é nada disso. Mas às vezes é um comentário, às vezes é uma mensagem de WhatsApp. Perfeito. A gente não viu tantas crises na área de saúde, né? A gente vê tantas crises, por exemplo, de empresas. Então, assim, é aquele momento, né? Então, pensar que não tem mais o privado, né? Hoje tudo é público, então a pessoa tem que ter essa ciência. Com esse boom de rede social e tudo mais. Sim, com rede social. Mas mesmo quando a gente também não tinha as redes sociais, eu sou da época ainda que não tinha, a gente já passava por grandes momentos difíceis, né? Na verdade, eu acho que só acelerou. Hoje as coisas estão muito mais rápidas, tanto para o bem quanto para o mal, né? Perfeito. E já que você trouxe que você não é da rede social, conta pra gente um pouco a sua história, como se deu tudo isso, porque o jornalismo tem uma vasta gama de oportunidades, né? Você sabe que você fez eu lembrar quando eu tinha 15 anos, eu era sempre assim, aquela inquieta, né? Então eu lembro que eu escrevia matérias, né? Meu sonho era escrever matérias fazendo uma retrospectiva do ano. Escrevi a matéria, mandei para um jornal, que lógico, ele não publicou. Mas isso foi vindo o gosto por escrever, o gosto por fazer. Entrei na faculdade muito jovem, com 17 anos, e você tem uma ideia do jornalismo. A hora que você vai vivenciar é outra, né? E eu sempre segui para a área de comunicação corporativa, né? Então foi aí que eu entrei. E aí eu fiz estágio numa companhia de saneamento, que é a Sabesp, e lá eu já comecei a entender o que era gestão de crise, gestão de momento sensível, porque quando falta água, história adutora. E eu tive grandes professores, né? E acho que isso tudo acabou me levando para esse lado de media training, me levou para esse lado de gestão de crises, né? Então, eu gosto, não que eu gosto de crises, mas eu gosto de preparar para a gente não ter crise. Porque você é preparada para muito bem instruir o seu cliente, né? Sim. Agora, para quem está nos assistindo, Dirce, imagina que se a pessoa está nesse momento passando por uma crise. Tá. Qual é a primeira dica que você traz? Qual é a primeira instrução que você traz, seja para uma empresa que está passando por uma... Porque entende-se crise, né, deusas? Aquilo que tira do contexto do cotidiano ali daquela empresa, então, né? acho que tem até uma escala, né, que a gente pode falar de tipo, momento sensível. Quase todos nós passamos todos os dias nos nossos trabalhos. Às vezes é uma entrega que não acontece, é um acidente, às vezes é um vazamento de um produto, de repente um restaurante, as pessoas comeram e passaram mal. Quer dizer, tudo isso são momentos sensíveis. A crise é quando ela realmente afeta, vamos dizer assim, o dia a dia do negócio. Então aí ela virou uma crise. A primeira coisa, eu digo assim, tá, a gente chama de um comitê de crise, mas o que basicamente? Pega as lideranças e vamos entender o que está acontecendo. Porque a hora que você sabe a verdade, é muito mais fácil você trabalhar. É a verdade.
E aí eu vou falar, às vezes o menos é mais. Porque assim, às vezes você tem que saber como você vai falar. Porque senão, às vezes, o negócio que era pequeno, ele fica grande. Ou às vezes o negócio é grande e você tenta diminuir. Então você tem que saber como conduzir essa conversa pensando, porque não é só pensando às vezes no executivo, é pensando no negócio, nas pessoas que estão envolvidas, é um todo, né? E eu acho que entra também muito o ego, né? Nossa, como é Sim, difícil. O seu trabalho é tão precioso, porque muitas vezes é fácil você que está de fora resolver aquela situação, sim. mas esse trato de lidar com a pessoa que vai ter que verdadeiramente baixar a cabeça e muitas vezes pedir até trazer uma tratativa ou umas desculpas, né? É. E uma coisa que eu falo sempre, não terceirize a culpa, né? Você tem que, não importa que aquela pessoa, você é o responsável por aquele negócio. Então, essa preocupação é muito importante da pessoa se mostrar, falar, olha, tá, erramos. Como que a gente vai agir daqui para frente, né? É isso. E eu acho que isso para tudo, né, Deusas, É. para em casa, se eu errei com meu filho, com a minha Sim, filha, como é bom esse sentimento de, gente, eu erro, sou mãe, e eu é, falo às vezes para as crianças, quando acontece alguma crise em casa, que é muito comum, eu falo, gente, a mamãe está aprendendo a ser mãe de uma menina de 16 anos, eu estou aprendendo a ser mãe de um menino de 14. Assim é, como você está aprendendo a ser filho, meu filho. E tá tudo bem. Essa parte da humildade, eu é. acho que tem tanta riqueza ali por trás, né? Tem muita riqueza. Eu acho que assim, não terceirizar, ser humilde, mas também ser assertivo. Um exemplo que eu trago nos treinamentos de comunicação, que é assim, imagine que o seu bem mais precioso, o seu filho, sua filha, acabou de passar por um acidente e sabe que vai precisar fazer uma cirurgia. O que você, como mãe, ou pensando até numa casa de uma empresa, o que você quer saber? Tá, o que aconteceu? Quais são os próximos passos? A hora que você dá essas informações, quem está do outro lado, ela consegue entender. Porque Sai do problema, né? não tem coisa pior do que você ouve de uma empresa, não tem nada a declarar. É Nossa. impossível isso, né? Então tem algo errado. Quando você fala isso, então, eu acho que já melhorou muito, né? Eu digo que desses 30 e poucos anos de profissão, eu já vi muitas empresas que tinham essa mania. Melhorou. Mas ainda você vê, às vezes a pessoa não quer dar a satisfação real. E o outro lado precisa disso, né? E eu acho que tem muito a ver com humanizar. Hoje em dia, até virou moda esse termo que eu acho ótimo, humanizar, humanizar o Instagram, humanizar a empresa, porque de fato o ser humano, que tem por essência Sim, humanidade, está deixando de ser humano. é verdade. E é um simples olhar, às vezes olhar assim no olho, apertar a mão e falar, olha, eu não tenho a resposta agora, mas eu tô com você. Isso. Já faz a diferença. Total diferença. Isso, principalmente, às vezes, você está mexendo com equipes que elas são muito diferentes. Então, o ouvir, ele é mais importante do que falar. Olha Né? É que aquela insight. escutativa. Né? Então, às vezes, você está numa empresa e fala, vai ter greve. Mas por que vai ter greve? A gente está entendendo o que está passando do outro lado, né? Ou, às vezes, um derramamento de produto, né? O pessoal que está do lado. Como você trabalhou com a vizinhança? Você só vai lá falar na hora da dor? Por que você não trabalhou esse comportamento antes, né? E é isso que a gente trabalha nos comitês de gestão de imagem e crise. E isso vale para qualquer negócio. Sabe, um escritório de advocacia que atende alguns clientes que às vezes eles podem ser críticos. Como que eu vou me posicionar? Né? Eu tenho uma clínica de estética. Como que eu vou me posicionar? Porque problemas vão existir. Porque a gente está lidando com gente, né? É dar um passo atrás e começar a ter essa boa vizinhança. Minha mãe sempre falou isso para mim, gente, eu sou de Maringá, do Paraná, e eu amo o interior, né? Minha mãe falava, olha, faça uma boa vizinhança, literalmente. Vale muito mais. Você sabe que você tem bons vizinhos. Se você vai ali, você precisa de um pãozinho, você precisa de um açúcar na xícara. Se você tem alguém que vai te socorrer, significa que você tem uma boa vizinhança. Isso, Ellen, você disse tudo, porque assim, o vizinho é, entre aspas, o parente mais próximo. E mesmo a coisa, se a gente pensar, né, eu já atendi várias empresas químicas que elas passaram por dificuldades. Né? Então, a hora que a comunidade sabe que aquela empresa é séria, ela até, de repente, às vezes teve um derramamento de produto, ela teve uma dificuldade, acontece, acidentes acontecem, né? Mas ela vai te defender, né? Ou ela vai entender que ela precisa de um tempo para você se recuperar. Né? Por conta do relacionamento e a confiança. E a confiança, Isso é tão importante. Agora, falando de relacionamento, confiança, todo mundo quer.
chegar nesse momento, certo? Sim. Chegar ali onde, se caso eu erre, que é normal, eu vou ser compreendida e vão me dar este tempo para corrigir este meu erro. Sim. Agora, a gente falou muito de empresa. Certo. E falando um pouco de pessoa física, como eu, como você, Deusa, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, será que a nossa imagem realmente está de acordo com a mulher que a gente quer ser amanhã, daqui a 5, 10 anos? Ou será que como estou me comportando nos ambientes que eu frequento, tudo está de acordo? O que você, Dirce, que é uma profissional super competente, há mais de 20 anos Obrigada. que você trabalha com isso, o que você tem a dizer para as mulheres que estão começando agora o mercado de trabalho? Então, eu acho que assim, na verdade, a gente não perder a nossa essência, a autenticidade. Porque assim, nenhuma imagem, ela sobrevive se você não for autêntica, né? Então, a imagem, ela tem que estar ligada ao que você é de verdade. Perfeito. Isso vai dando uma sustentação. Nem sempre é fácil. De vez em quando a gente tem que colocar eu brinco, talvez umas capinhas, às vezes a gente tem que ser super mulher, a gente passa por momentos difíceis e tal. Mas assim, não deixa de perder a sua essência, porque a hora que você consegue projetar isso, né, por mais difícil que seja, você está construindo, não é a sua imagem, mas é a sua autoridade. Eu acho que esse é vamos dizer assim, a grande alavanca, né? E eu brinco que assim, quanto mais credibilidade eu tenho, melhor é a minha reputação, né? Então, quanto mais reputação eu tenho, mais credibilidade eu tenho. Isso em qualquer negócio, né? Então, em qualquer área, né? Desde uma medicina, desde uma área de estética. Então, assim, eu falo com propriedade, né? Então, eu não estou ali me fantasiando daquela empresária. Então, você falar com autenticidade. E para isso, você precisa, sem dúvida, se conhecer, se preparar, né? Não dá para você passar um conteúdo raso, como a gente fala, né? Porque tem gente que você fala assim, nossa, ela pegou a IA, que é maravilhosa, nada contra, mas ela não tem esse conteúdo, né? Então ela decora, né? E não é isso que a gente precisa desse lado. E eu acho que a mulher tem essa capacidade, porque ela é multitarefa, né? Então ela gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não, e a gente se identificar mesmo, né? Eu falo que não tem nada mais gostoso do que quando você está andando num lugar e você fala, nossa, isso aqui é a cara da fulana, isso aqui é o estilo da fulana, isso aqui é para ela. Que a gente possa trabalhar no nosso cotidiano pensando sempre nisso, pensando que, na verdade, eu tenho que deixar a minha marca, de alguma maneira. Isso essa que você falou. E essa marca que é uma coisa bacana, você saber que você fez a diferença, né? Eu gosto muito de seguir um princípio que eu falo assim, tem que ser bom para mim? Bacana. Tem que ser bom para as pessoas que estão no meu entorno? Sem dúvida. E pensar até nessa expansão, né? Então, eu digo que tem uma diferença grande entre propósito e projeto. Às vezes a pessoa tem um projeto, então ele vai acabar. Mas quando você traz o propósito atrelado, você sabe que você está fazendo a diferença. E eu vejo que a comunicação, ela serve assim para harmonizar, para gerar melhores relacionamentos, para gerar negócios, porque você só vai conhecer um negócio a partir do momento que ele for divulgado. Impressionante. Né? E como cada vez mais nessa vida plural de business, de negócios, a gente vai vendo que não adianta você ter um projeto e querer enfiar aquele projeto goela abaixo. Goela abaixo. Que é o que a gente vê muito. Muito. Gente, tudo é relacionamento. A venda, ela acontece através do relacionamento. É verdade. E o brasileiro, ele tem um preconceito com venda. Quando, na verdade, não é. O americano, ele entende, tudo é venda. O médico tem que vender o seu trabalho. Eu, como consultora de imagem, consultora financeira, eu preciso vender o meu trabalho. Você, como assessora, precisa vender o seu trabalho. É venda, gente. E qual o problema, né? Nenhum. Mas é o que você falou. Eu acho que no Brasil é o preconceito. E essa é uma das... Eu brinco que assim, né, na minha área de comunicação, a gente sempre fala assim, tenho que vender essa pauta, vender essa ideia. Eu brinco que a gente é vendedor de ideias, né? Então, e é isso que gera esse relacionamento, gera essa coisa gostosa, né? E que, na verdade, quando a gente entende que, sim, a venda é muito bacana, é normal, é natural isso acontecer, a venda, por que não levar isso para quem realmente é do meu convívio? E é aí que eu vejo que quem realmente faz sucesso no final da linha é quem tem bons relacionamentos, gente. Sim, E aí, um ponto que me preocupa bastante é quando a pessoa vê sempre o lado pejorativo da história. Eu acho que um princípio para a gente ter um bom relacionamento é você ver o lado bom da coisa. Vamos ver o lado bom, né?
Você falou uma coisa, eu não vou lembrar de quem é, eu sei que ele é um empresário, mas ele falou de uma coisa, que você tem que ser interessante, não interesseiro. Olha, Né? que E legal. eu acho que é isso, né? Eu tenho que demonstrar o interesse, né? Eu tenho que realmente ser interessante para que a pessoa venha, para a gente ter uma troca. Não aquela pessoa só do interesse, daquela coisa imediata, que é o que a gente às vezes percebe em alguns ambientes, né? Então, acho que essa é a virada, né? E que a sociedade está muito favorável para o imediatismo. E Imediatismo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje a gente manda uma mensagem, você quer que responda na hora. Na hora, é. Se viu e não respondeu, então, ai meu Deus, né? Aí já começa a criar várias caraminholas na cabeça. Sim, sim. E esse tudo acaba sendo pequenos probleminhas de comunicação, né? Não é? Porque às vezes a pessoa te respondeu, não que ela respondeu por mal, mas ela foi talvez mais curta, porque ela estava num outro momento. Aí o outro lado já cria uma história. E olha que isso acontece nas empresas, acontece nos negócios, né? Então, às vezes, nos relacionamentos. E a comunicação um a um, ela é tão importante, né? Nosso olho no olho, olho né? No olho. Muda tudo, né? Muda tudo. Você tem uma coisa muito importante para resolver? A gente tem toda a tecnologia que é maravilhosa, a gente faz call, resolve. Mas a hora que você está próximo, é outra intimidade, outro relacionamento, né? E elimina ruídos, né? Que eu acho que esse é um problema. O ruído, olha, como é difícil quando não tem essa comunicação direta. A gente faz, eu gosto de chamar de caraminholas, chamem como vocês acharem, mas é horrível porque nós somos criativas e principalmente mulher. Eu não sei com vocês, mas às vezes em casa, se eu vejo um comportamento diferente no Getúlio, eu já fico, ó, aí ele me conhece tanto, há 20 anos que ele fala, você está fazendo caraminhola na sua cabeça, me fala o que aconteceu. Eu falo, é verdade, esqueci que eu posso falar. Mas é porque às vezes a gente fica imaginando, né? Então. E eu acho que isso, e um time ele joga bem quando todos se conversam, né? Então eu digo um time numa empresa, o time de casa, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade, às vezes a gente fica, não vou falar porque é capaz do outro não gostar. Mas tudo eu aprendi nesses anos de profissão que assim, é tudo a maneira com que a gente fala. Olha, não é o que a gente fala. Porque às vezes a gente pode ser um pouco mais agressivo. Eu estou dizendo isso até nas relações pessoais, de família e tudo mais. Tá? Mas a maneira com que a gente fala, a gente é entendido por um colaborador, né? Então, às vezes a gente vê empresas com 1000 e tantos colaboradores. Como que, às vezes, uma pessoa que está mais jovem tendo que liderar esse time, né? A gente é colocado à prova muitas vezes, né? E olha a importância do tato, né? Do tete a tete, de estar ali olho no olho. Se você tem a possibilidade de fazer uma ligação, mandar um WhatsApp, poxa, faça ligação. Se você pode fazer uma reunião ao invés de uma ligação, faça reunião. Sim. Se essa reunião pode ser presencial ao invés de online, faça presencial. Sim, ela vai mudando totalmente a percepção, né? E o cuidado, né? É isso. Eu acho que a sociedade hoje, a gente vive nesse momento que está tudo muito digital, é preto no branco e não é assim. Quanto mais a gente flexibilizar os relacionamentos, principalmente em uma grande corporação, em uma grande empresa, escalando isso, ou mesmo num simples relacionamento com uma vizinhança, com o marido, com o filho. Onde a gente, engraçado, né? Você está falando isso, às vezes no condomínio que você mora, né? Às vezes a pessoa está ali, pega o elevador com você e nem te cumprimenta, né? Então você fala, uau! E às vezes a gente não sabe que aquela pessoa também está passando. Então, seja você o proativo, né? Perfeito. Ou não, a gente já sorrir, né? Eu falo, quando me perguntam, Su, que look eu vou? Gente, vista-se de sorriso, de boa energia. A presença, que eu tanto falo, dos 3 primeiros segundos que a sua imagem acessa. Você tem muita razão nisso. Não é? E às vezes não é a melhor roupa, não é uma roupa cara, não é isso que eu tô falando. Mas é a sua energia. É o sorriso da sua alma, né? É o sorriso da alma. É a hora que você coloca, essas pessoas conseguem te entender. E por mais dificuldade que você tenha, você vai... É que nem quando você está em um outro país, que às vezes você não entende aquela língua, né? Você dá um sorrisinho, o outro lado, ele vai te olhar diferente, né? E é mais ou menos a mesma... Isso. E o corpo da gente fala primeiro, né, Suelen? Até nos treinamentos a gente trabalha muito isso, né? Porque a gente chega, lógico, tem o impacto da roupa, do visual... Daí a pouco é o seu corpo falando, porque às vezes eu estou verbalizando uma coisa, mas no fundo meu corpo está dizendo outra, né? E a gente não percebe. Não. Por isso a importância de ter alguém de confiança do seu lado, te assessorando nisso tudo. Falando nisso, minha querida, como que a gente te encontra nas redes sociais? Vamos lá. www.dacc.com.br. Eu sou Dirce Alves, né? E aí é o do DA. E encontrem ela nas redes sociais também. A Dirce, ela atua muito forte,
tanto com pessoas, Sim, né, personalidades, com certeza. quanto empresas. Vocês empresários, ó, estão perdendo tempo. Minha querida, eu tenho um mimo para você, de um grande parceiro nosso. Vou abrir por aqui. favor. Gente, quanta Essa gentileza aqui, né? Quanta gentileza. Uau, Scarf é nosso Scarf. grande parceiro. Eu acho que essa cor vai ficar linda para Olha você. que cor linda. Ai, muito obrigada. Amei. Peach Fuzz. Adorei. Muito obrigada, que bom, viu? Que bom. Olha, você é uma pessoa maravilhosa que tem a oportunidade de conhecer. Muda. Sabe aquelas palavrinhas que ela fala, cai no nosso coração como semente? Você fala, ela tem razão. Ai, que coisa boa. Obrigada. Eu que fico muito agradecida também de estar participando aqui com vocês. A gente está tendo essa troca, porque o mundo é de trocas, né? E é tão gostoso, né? Que delícia, eu te agradeço, gente. Viu, Suelen, olha, por me receber. Muito obrigada. Quem ainda não me segue nas redes sociais, meu @ é Suelen Arrigo. Esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 20h30, na VRT Channel. Se você ainda não baixou o aplicativo, baixe no seu celular e na sua TV. E claro que depois ele se transforma em podcast, no meu podcast no Spotify e no meu canal do YouTube, que é Suelen Arrigo também. Disse, foi um prazer. O prazer foi meu, muito obrigada. A gente vai dar um tchau para vocês e vão ficar aqui. Tchau, gente. Beijo, até o próximo. Até.